Queremos saudar a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse o presbítero Jamin, aqueles que nos visitam são muito bem-vindos também, que eles estão acompanhando a transmissão, que a bênção do Senhor alcance a cada um. Nosso abraço fraterno, carinhoso, nossos irmãos Wilson, Vivilene, o Senhor chamou um ente querido, nosso irmão, e o Senhor traga consolo e graça. Nós oramos por vocês, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós leremos 3 versículos, versículos 1º, 2º e o 7º. Na nossa Bíblia, aparece aqui um título em negrito: A Vida que Agrada a Deus. E nós temos aqui um chamado à santidade, um chamado à santificação. Santificação é uma necessidade e é um chamado. Eu vou ler os versos 1º e 2º e depois todos juntos leremos o versículo de número 7. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Agora juntos o verso 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém. Ó Deus, como orou agora o nosso diácono Iveson, sem a tua iluminação, sem a tua intervenção, todo o esforço terá sido em vão. Nós nos colocamos agora nas tuas mãos, bem sabedores das nossas limitações, mas sabemos que essa é a tua palavra e ela é a verdade, e a tua palavra é poderosa, e nós rogamos agora esse teu favor gracioso, que é a iluminação do Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos assim por todos que estão aqui, pelos que acompanham a transmissão. Mais uma vez rogamos as ternas consolações para a família de nosso irmão Wilson. Ele vive Lene, o Senhor traga consolo, que só o Senhor, que é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é capaz de o fazer. Abençoa os nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, temos aprendido aqui na igreja a respeito dessas doutrinas fundamentais, chamadas doutrinas da graça. A justificação, a santificação, a glorificação. Temos aprendido que a justificação é um ato do reto e justo juiz, que a justificação não é repetida, ela acontece uma única vez, quando o reto e justo juiz declara todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, que recebeu da justiça de Cristo, essa graça maravilhosa de que não há nenhuma condenação mais esperando por eles. Isso é uma graça especial. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que estávamos alienados de Deus, nós somos reconciliados. Mas temos aprendido que a santificação é um processo, que esse processo começou no dia da nossa conversão, e nós não chegaremos à perfeição aqui, mas é nosso dever crescer em santidade até aquele dia, quando nós estaremos livres da presença do pecado. Então seremos também glorificados.
A santidade não é apenas uma reforma na vida, é algo muito mais profundo. O reformador João Calvino, falando sobre esse tema, diz que o fundamento da santificação é a justificação. Sem justificação é impossível a santificação. E ele diz com muita ênfase que a justificação é fundamento para a santificação e também para a glorificação. Queria lembrar com vocês aqui do nosso breve catecismo, a pergunta de número 35. A pergunta é: o que é santificação? E a resposta: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. E quem escreveu esse símbolo de fé fundamentou com as Escrituras Sagradas. Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Um outro texto também que fundamenta está em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha que texto maravilhoso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo Jesus. O verso 3 fala a respeito de Cristo Jesus. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, faz parte desse plano de Deus, desse plano da salvação de Deus. O teólogo também fundamenta Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, é uma obra poderosa de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é o outro texto que está lá no nosso breve catecismo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse século, com esse mundo, ou seja, não vos amoldeis a este mundo, mas que sejais transformados segundo a renovação da vossa mente, a fim de conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é todo esse processo de santificação. E se você olhar comigo, Efésios capítulo 4, ele fala a respeito desse processo também. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, que diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. E gentios aqui são aqueles que não conhecem a Deus. É uma palavra para mim e para você. Não vivam mais como aqueles que não conhecem a Deus. Como é que eles vivem? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem e da dureza do coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês
e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Teólogo chamado Huckman, definindo santificação, disse: santificação é a obra graciosa do Espírito Santo, que envolve a nossa participação responsável, por meio da qual, como pecadores justificados, Ele nos liberta da corrupção do pecado, renova toda a nossa natureza segundo a imagem de Deus e nos habilita a viver uma vida agradável a Ele. Então, esse é um processo, uma obra poderosa de Deus. Ele nos justifica, Ele nos liberta e Ele nos dá poder, Ele nos capacita, Ele nos dá todas as condições para uma vida vitoriosa, uma vida agradável a Deus. Eu gosto também de uma definição do saudoso pastor Russell Shedd, um homem de Deus que fazia exposição fiel das Escrituras, amava o Senhor e a sua palavra. Ele disse: santidade quer dizer diminuir o egoísmo e a soberba e aumentar a centralidade de Deus em todas as áreas da vida. Isso é santidade. A centralidade de Deus em todas as áreas da vida, uma vida dependente dEle e uma vida para a glória dEle. E citando aqui o nosso pastor Augusto Nicodemos, falando do tema, ele escreveu: a santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Ser santo não é simplesmente guardar uma série de regras e de normas. E ele diz: essas coisas, essas regras, não mortificam a inveja, a cobiça, a ganância, os pensamentos impuros, a raiva, a incredulidade, a preguiça, a mentira. Ele diz mais: nenhuma das regras e abstinências conseguem de fato crucificar o velho homem com os seus feitos. E ele fundamenta Colossenses capítulo 2, verso 23, dizendo: essas coisas têm aparência de piedade, mas não têm poder algum contra a carne. Então, queridos, Deus nos tem chamado para uma vida de santidade, uma vida de piedade, para o louvor da glória de Deus, né? Antes de entrar no texto, mais alguns conceitos sobre santidade, santificação. A santificação implica principalmente na mortificação do pecado que habita em nós. E a ideia, quando a Bíblia fala a respeito de mortificação, é matar por inanição, é não alimentar essas coisas, é não alimentar o pecado, mas mortificar a cada dia na dependência de Deus, fazendo uso dos meios de graça, na dependência do poder do Senhor. Pastor Francisco Leonardo, quando o nosso professor no seminário, costumava nos ensinar e advertir: cuidado com as janelas da alma. E ele queria dizer àqueles jovens estudantes: cuidado com as janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente fala. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuidado com o que você está vendo, suas leituras, suas navegações na internet, que tipo de leitura você está fazendo, que tipo de site você está vivendo, como mortificar os feitos da carne, e lendo sites pornográficos, assistindo a vídeos pornográficos. Como? Quem faz isso está alimentando a carne, alimentando os desejos da carne. Então, cuidado também com o que ouve, certas músicas, certas conversas, são as janelas da alma. Essas coisas vão entrando e elas vão fazendo diferença na nossa prática, no nosso
comportamento. E é bom que a gente se lembre que o poder para a santificação vem da nossa união com Cristo, nossa união mística com Cristo. É nele que nós somos fortalecidos para uma vida vitoriosa, uma vida que glorifica a Deus. É bom lembrar também que a santificação é progressiva. Ninguém obtém uma santificação instantaneamente. Na verdade, é um processo por meio de uma intervenção sobrenatural. É um processo que será, como eu disse no início, incompleto nessa vida. Só quando estivermos libertos da presença do pecado é que nós seremos plenamente santos. Mas a santificação é um processo irreversível na vida de um verdadeiro servo de Deus, de uma verdadeira serva de Deus, de alguém que nasceu de novo, né? Então Deus escolheu um povo para que este povo seja santo. Quando a gente olha o versículo de número 7, que lemos há pouco, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É preciso lembrar também que todos nós somos susceptíveis à queda. Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. E eles nem levaram em conta a palavra de Jesus. Não é sem razão que quando Jesus foi preso, todos fugiram. Pedro negou a Jesus, porque não estavam vigiando, pelo contrário, estavam dormindo. Não vigiaram, não oraram com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, verso 12, diz: aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. E no verso 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Escrevendo aos Hebreus, o escritor diz que Jesus sabe o que é ser tentado, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele não dá apenas um modelo para nós, mas ele nos dá uma esperança graciosa. Ele diz: naquilo que ele mesmo foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, na verdade, a queda é sempre um processo. Ela começa com a quebra do mandamento: não cobiçarás. A cobiça é sempre o primeiro mandamento que é quebrado. Mas o Senhor nos reveste de graça e de poder. Ele nos dá condições para uma vida vitoriosa, para o louvor e a glória do seu nome. Ó, queridos irmãos, a santidade, a santificação é um sinal de eleição. Paulo ensina nessa mesma carta, no capítulo 1, a santidade é visível aos olhos humanos e ela precisa da prática devocional, precisa dos meios de graça, precisa ser alimentado pela palavra. É vida de oração, é meditação, são os exercícios espirituais, é o culto a Deus, é a observância do dia do Senhor. Então são os meios de graça, a comunhão do povo de Deus, são meios de graça que nós precisamos para uma vida vitoriosa. Como escreveu Paulo aos Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o nosso pensamento? O que tem alimentado a nossa mente, queridos irmãos? Quando o salmista disse: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, que estava cheio da palavra de Deus. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor Deus e Rei meu.
uma palavra que eu considero tão preciosa, atribuída a Spurgeon, aquele príncipe dos pecadores. Ele teria dito: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Queridos, olhando aqui para a nossa carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós sabemos que essa carta foi escrita por Paulo no período da segunda viagem missionária. Ele tinha sido chamado por Deus, como bem sabemos, para a Macedônia, pregou em Filipos. Depois de Filipos, quando expulsos, foram para a Tessalônica. Em Atos 17, nós lemos que Paulo pregou 3 sábados na sinagoga. Não sabemos quanto tempo ele passou ali em Tessalônica, mas foi um tempo curto. E foi plantada uma igreja. E ele precisou sair também por causa da perseguição. E ele, saindo de Tessalônica, foi para Bereia, foi para Atenas, mas seu coração pastoral estava pensando naqueles irmãos a quem ele havia deixado, que estavam sofrendo perseguição. E então ele preferiu ficar sozinho em Atenas e mandou Timóteo e Silas para que voltassem, visitando aqueles irmãos, para fortalecer aqueles irmãos que estavam crendo no início da caminhada cristã, no meio de um ambiente hostil e de perseguição. Quando Timóteo voltou, Paulo já estava em Corinto, e Timóteo trouxe ótimas notícias, que os irmãos estavam firmes na fé, apesar das tribulações, que havia algumas dúvidas ainda, dúvidas doutrinárias, e Paulo então escreve 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, para fortalecer os irmãos, incentivá-los e tirar aquelas dúvidas, especialmente no que diz respeito às doutrinas das últimas coisas, da escatologia. Mas havia notícias maravilhosas. Por exemplo, Paulo ouviu falar da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do amor, da firmeza da esperança. E mais, Timóteo trouxe notícias de que aqueles irmãos estavam vivendo um cristianismo prático tão impactante, que a fé que eles professavam estava ultrapassando barreiras. A fé que eles tinham em Cristo estava repercutindo em outros lugares, e mais, eles haviam abandonado os ídolos e estavam servindo ao Deus vivo. Queridos, Paulo diz no capítulo 2 a respeito da repercussão que teve a sua presença ali, dele e dos seus companheiros, pregando o Evangelho, e Paulo diz: vocês receberam a palavra como palavra de Deus, como de fato ela é, e vocês creram e estão frutificando. E quando nós olhamos para uma igreja como esta, vejam, firme na fé, abnegada no amor, cheia de esperança, e essa esperança aqui diz respeito à volta de Cristo, uma igreja que vivia um cristianismo que estava causando impacto na sociedade, estava ultrapassando fronteiras. A gente podia imaginar assim: bom, essa igreja chegou no estágio máximo, né? Eles não precisam de mais nada. Queridos, longe disso. Paulo escreve essa carta para fortalecer aqueles irmãos, consolar, ensinar, animar, mas também a fim de exortá-los. Até mesmo uma igreja forte como a de Tessalônica precisou de instruções. Gente verdadeiramente convertida, gente elogiada pelo comportamento e pelo testemunho, mas Paulo exortou em nome do Senhor a igreja de Tessalônica para buscar a excelência espiritual. E nós temos aqui alguns elementos que são importantes, e eu vou dividir em 4 pequenas partes. Em primeiro lugar, a primeira parte do verso 1, ele está dizendo: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus,
que assim como vocês aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo, continuem progredindo cada vez mais. Ou seja, tenham como prioridade o progresso espiritual. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para nós hoje. Que todos nós tenhamos como prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é ser aprovado no Enem dos concursos, né? Essa é a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? É importante passar no concurso público? Claro que é lícito. E se você está buscando isso, estude, faça o seu melhor. Que Deus coloque você onde Ele já tem planejado colocar. Ter aspirações profissionais, isso é absolutamente legítimo. Querer casar-se no Senhor é ótimo e é legítimo. Há aspirações materiais que são lícitas. No entanto, queridos irmãos, à luz da palavra de Deus, que a nossa prioridade seja o nosso progresso espiritual, que o nosso grande desejo seja conhecer a Deus, conhecer mais a Deus, andar com Deus, agradar a Deus. E aqui a palavra que aparece para exortação, literalmente significa estar ao lado de alguém para incentivar. E essa deveria ser a nossa prioridade: conhecer a Deus, amar a Deus, agradar a Deus, viver cada vez mais para o louvor da glória de Deus. Nós temos fundamentação bíblica para isso. Por exemplo, Salmo 42, que a gente conhece: assim como a corça anseia pelas correntes de águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aqui está um homem piedoso, pecador sim, falho, mas um homem que tinha uma aspiração legítima. A minha alma suspira por ti, ó Deus. Salmo 34: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É alguém que tem intimidade com Deus, que tem comunhão com Deus, que sabe que o fim principal da vida é glorificar a Deus, é deleitar-se em Deus. Ou então, Salmo 63, como essa palavra é impactante: ó Deus, Tu és o meu Deus. Não é um Deus distante, não é um Deus do outro, Tu és o meu Deus. E ele diz mais: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. É isso que ele diz: meu corpo, minha alma anseia por ti, deseja a ti, conhecer a ti. Então, queridos, conhecer a Deus é componente básico para o crescimento espiritual. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24, diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Tenham como prioridade o progresso espiritual, o desejo de conhecer a Deus, que seja o desejo da nossa vida. E Paulo está falando a uma igreja madura, embora com pouco tempo na fé, mas uma igreja que tinha testemunho, que tinha serviço, uma igreja que tinha comunhão, mesmo em um ambiente hostil de perseguição, uma igreja que estava firme, operosa na fé, abnegada no amor, firme na esperança. Queria ler com vocês aqui na primeira carta de João, capítulo 2,
versículos de 12 a 14, João carinhosamente fala: filhinhos, jovens, pais, e ele escreveu assim, o título aqui é A Vitória sobre o Maligno, 1 de João 2, 12 a 14, filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pai, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Vejam aqui nesses versículos, queridos, olhando aí para a sua Bíblia, 3 etapas no crescimento de um crente. Quem são os filhinhos? Aqueles que conhecem a verdade de que em Cristo Jesus os seus pecados são perdoados. Filhinhos, aqueles que estão iniciando a vida cristã. Jovens, aqueles que conhecem a doutrina, aqueles que conhecem a verdade e que são fortes contra as mentiras de Satanás. Eles conhecem a verdade e eles são fortes contra as mentiras de Satanás. E pais, aqueles que já chegaram a um estágio de maturidade, não apenas conhecem a doutrina, não apenas conhecem a verdade, mas também conhecem ao Deus eterno. E esse é o objetivo final de cada crente: saber que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, conhecer a verdade para que fiquemos firmes contra as mentiras do diabo, mas conhecermos a Deus, amarmos a Deus, andarmos na presença de Deus. Segunda verdade, e está aqui ainda nesse verso 1, o poder para trilhar o caminho da excelência. Então, que nossa aspiração seja a excelência, conhecer a Deus. Mas qual é o poder para trilharmos esse caminho? E aqui Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: nós vos exortamos no Senhor. Vejam, é o Senhor Jesus quem nos dá poder para uma vida vitoriosa. Nós vos exortamos no Senhor. Somente os regenerados, somente aqueles que nasceram de novo, somente os que foram selados pelo Espírito Santo, somente aqueles que experimentaram o novo nascimento têm o poder e o discernimento espiritual para atingir os objetivos desse crescimento. Então, como disse alguém, o poder da excelência vem do poder da habitação. O Senhor em nós é poder para uma vida vitoriosa, é em Cristo Jesus. Não é simplesmente no nosso esforço, não é força de vontade. Bom, a partir desse momento será diferente, não. Mas é na força que Ele supre, é pelo poder do Senhor. Ele nos capacita, queridos, para uma vida vitoriosa. Vejam comigo, na segunda carta de Pedro, abram a Bíblia por gentileza. Segunda carta de Pedro. Ele fala de práticas, de virtudes cristãs, e fala da graciosa manifestação do poder de Deus na nossa vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços,
acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, talvez aqui a melhor palavra fosse míope, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Porque desta maneira é que lhes será plenamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro começa dizendo: todas as condições, todos os recursos para uma vida piedosa, uma vida vitoriosa, sempre crescente, já nos estão garantidas em Cristo Jesus. Então é em Cristo Jesus, é pelo poder de Cristo que nós temos uma vida vitoriosa para o louvor da glória de Deus. E agora, a última parte do verso 1 e o verso 2, ele termina o verso 1 dizendo: e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. A terceira verdade que eu quero destacar é que esse deve ser um compromisso para a vida toda. Não há caminho de volta. Os cristãos que buscam conhecer melhor a Deus, que querem amar a Deus mais, que querem obedecer a Deus mais profundamente, devem observar os mandamentos das Escrituras sagradas. Ou seja, é um chamado à obediência à palavra de Deus, é um caminho sem volta, um caminho de crescimento, como escreveu Pedro na segunda carta: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma caminhada para toda a vida, e que seja assim pela graça de Deus, né? Então, uma prioridade, um poder, um compromisso para toda a vida, e em quarto e último lugar, um chamado. Lembrando que esse é um chamado de Deus para nós. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Esse é um chamado de Deus, queridos irmãos. Então eu queria concluir e fazer uma breve aplicação. Primeiro, lembrando algumas verdades essenciais da obra de Cristo. É que o cristão participa da morte e da ressurreição de Jesus. Ou seja, nós que estamos em Cristo, nós somos crucificados com Ele e nós ressuscitamos com Ele. Então algo poderoso e profundo foi realizado. Nós vivemos em Cristo Jesus. Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso significa dizer que nós devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. Ó Senhor, eu não me pertenço mais, eu sou teu, e eu quero viver todos os dias da minha vida para o louvor da tua glória, Senhor Deus. Eu faço apenas uma aplicação. Todos nós conhecemos informações sobre Jonathan Edwards, homem de Deus do século XVIII. Se você olhar para a vida dele, ele viveu
para a nossa realidade aqui, poucos dias de vida, viveu apenas 56 anos de vida. Mas sua vida foi uma vida marcada pela graça e pelo poder de Deus. Ele foi um teólogo, foi um pastor, foi um intelectual. Sua vida teve grande influência através da pregação, dos seus escritos, através da evangelização. Inclusive, os biógrafos de Jonathan Edwards dizem que, na história americana, ele não é mais destacado porque ele era um pregador, porque ele era um pastor, mas ele foi um grande intelectual. O que é bom saber é que ele, pela graça, foi bem avaliado pelo Senhor. E sua vida causou impacto. Mas por que eu quero aplicar aqui o exemplo da vida de Jonathan Edwards? Porque lendo sua biografia, nós percebemos uma insaciável sede de Deus e das coisas que dizem respeito a Deus. Ele chamava essas coisas de afeições religiosas. E o que ele considerava como afeições religiosas? A pureza, a santidade, a virtude, a verdade. Era um homem de Deus. A palavra não estava apenas na mente. Foi um homem brilhante, um intelectual, pensador, teólogo de primeira grandeza. Mas essa verdade pulsava no seu coração. Ele não falava das verdades de Deus apenas intelectualmente, mas ele falava das verdades de Deus com o coração. Deus o salvou aos 17 anos de idade. E a sua vida experimentou uma mudança profunda. E eu queria ler um trechinho de uma palavra de Jonathan Edwards. Minha mente estava fixada nas coisas divinas. Passava a maior parte do tempo pensando nas coisas de Deus. Queridos, quando eu leio isso de um homem de Deus que pela graça foi alcançado, eu pergunto, em que nós passamos a maior parte do tempo pensando? Ele diz, eu passava a maior parte do tempo pensando nas coisas de Deus. Orava, cantava, meditava na palavra de Deus. E ele diz, a oração parecia tão natural como respirar. É disso que nós estamos falando, queridos. De uma vida cristã verdadeira, autêntica, prática. Não de uma vida cristã que parece um fardo, parece um peso. Quando a gente diz, eita, nem orei hoje, ainda tenho que orar antes de dormir, né? E ver isso como um fardo. Mas ver na oração um deleite. A oração é um meio de graça. Ler a palavra de Deus, desejando ouvir a voz de Deus, falar com Deus de todo o coração, derramar o coração perante o Senhor. Olhe, vou ler de novo, isso me toca muito. Minha mente estava fixada nas coisas divinas. Não foi isso que Paulo ensinou pelo Espírito de Deus? Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Não foi o que Jesus ensinou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Minha mente estava fixada nas coisas divinas, passava a maior parte do tempo pensando nas coisas de Deus, orava, cantava, meditava na palavra de Deus. A oração parecia tão natural para mim como a respiração. Isso é o que significa andar na presença de Deus. Queridos, que Deus nos visite poderosamente, que a nossa prioridade seja o progresso espiritual, o desejo de conhecer a Deus, que a gente não se acostume com uma vida cristã apática, uma vida cristã sem profundidade, sem piedade. Que nós entendamos que o poder para essa vida de excelência está em Cristo Jesus, é Ele quem nos capacita para essa vida.
que nós entendamos que esse é um compromisso para toda a vida, até o dia quando o Senhor nos chamar, e que nós compreendamos que esse é um chamado de Deus, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Esses dias da festa da carne são dias muito perigosos, e que Deus nos dê a graça de sermos guardados das ações do maligno, queridos. Na verdade, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre o nosso povo, um povo tão iludido, tão enganado, como disse o presbítero Jamin, que tem a sua alegria em alguns dias de folia, mas é uma alegria turbinada pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, uma alegria vazia, uma alegria que não é perene, uma alegria que não tem maturidade. Que Deus nos dê graça nesses dias, que sejam dias de crescimento espiritual, dias de intercessão. Vivamos cada dia da nossa vida para o louvor da glória de Deus. Amém, queridos?